Fala, rapaziada, aqui do canal do Felipe Oliveira, chegando para mais um vídeo nesta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Estamos próximos, cada vez mais próximos à estreia do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA, domingo, 19 horas, horário de Brasília, contra o Porto. Estaremos todos reunidos em alma e coração, em pensamentos positivos para o nosso Verdão estrear muito bem lá nos Estados Unidos, no Mundial, representar muito aquele símbolo maravilhoso que está aqui atrás de mim. Rapaziada, vamos falar hoje sobre a declaração do meia Stephen Eustáquio do Porto, que falou aí uma parada que a mídia brasileira, no meu entendimento, quis dar uma polemizada, mas eu quero trazer aqui para o debate, para vocês, é claro, comentarem aqui embaixo no vídeo se ele esnobou o Palmeiras, se ele desrespeitou o Palmeiras, se ele subestimou o Palmeiras, enfim, porque as chamadas que eu vi por aí, e assim, muitos palmeirenses, na minha visão, no que eu acredito, morderam a isca e engajaram esse tipo de declaração. Mas antes da gente ler aqui a matéria e ler a declaração do Eustáquio do Porto, deixa o like no vídeo, pô. Deixa o like no vídeo para se espalhar cada vez mais o nosso conteúdo aqui no YouTube. Enfim, dá uma força, se inscreve no canal, ativa o sino para receber sempre a notificação quando sair um vídeo aqui. Enfim, tô pensando também em fazer uma live domingo, um pós-jogo de Palmeiras e Porto. Comentem aí o que vocês acham dessa possibilidade, se vocês vão colar aqui para assistir junto comigo. Tô pensando em chamar alguns amigos aí, quem sabe alguns amigos da mídia também, para participar. Enfim, tô com vários planos aqui pro canal para trazer sempre um conteúdo legal sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras para vocês. Demorou? Recados dados, vamos lá. Palmeiras não é a equipe mais difícil do Grupo A no Mundial, diz Stephen Eustáquio do Porto. Meio-campista analisou as equipes que estão no grupo e deixou claro quem delas acredita que deve dar mais trabalho aos Dragões. Aí aqui vamos pular já para cá. No grupo do Verdão, por exemplo, estão Al Ahly e Inter Miami, como vocês já sabem, além do Porto. Aí aqui fala o Stephen Eustáquio, que joga pela equipe portuguesa, respondendo a DAZN, disse qual será o adversário mais difícil. Aí, aqui que tá o pulo do gato. Essa aspa aqui foi a divulgada pela maioria da mídia brasileira nas redes sociais, páginas grandes, inclusive, de grandes portais. Sendo sincero, eu acho que será o Al Ahly. E aí, bum, meia do Porto acredita que o Palmeiras não será o mais difícil do Grupo A. Meu Deus do céu! Como que ele pode falar isso do Verdão? Meu Deus, era a deixa que o Abel Ferreira precisava. Gente, desculpa. Eu vi alguns palmeirenses falando isso. O Abel tem que pegar essa declaração. Pô, no... Gente, a gente não tá nos anos 90. Não é o Viola imitando o porco pro Luxemburgo ficar uma semana trabalhando isso com os jogadores, como foi em 93, no dia que o Palmeiras sai da fila, inclusive no dia dos namorados. Amanhã, dia 12 de junho. Pois é. Eu sou meio ruim de matemática, não sei fazer as contas aqui. Não, 23, 24, 25. Olha aí, já vou me complicar. 32 anos, é isso? 32 anos. 32 anos do título que o Palmeiras ganhou em cima do Corinthians. Eu era apenas uma criança. Mas enfim, não precisa disso, que eu tava falando, não precisa disso para ganhar do Porto, né? Com todo o respeito. Acho que o Porto é uma boa equipe. Acho que o Porto tem uma tradição enorme na Europa, campeão do mundo, campeão de Champions, junto com o Benfica, os dois maiores times de Portugal, já revelou inúmeros jogadores brasileiros já passaram por lá também, como o próprio Felipe Anderson, que joga pelo Palmeiras hoje, merece respeito, merece admiração, mas assim, o Palmeiras tem condições de jogar de igual para igual e vencer o Porto, ponto. Isso não é desrespeito, isso não é subestimar, isso não é inflar ego nem nada. Isso são apenas fatos. O Palmeiras tem possibilidade, sim, de entrar em campo domingo às 7 da noite nos Estados Unidos e vencer o Futebol Clube do Porto. Ponto. E eu vi muita gente criticando. Quem esse cara pensa que é? Gente, ele falou aqui do Al Ahly e aqui continua. É que as pessoas, hoje a gente passa um momento que a maioria, as pessoas não, vou corrigir. A maioria das pessoas não leem. Não leem. Nós temos uma geração que lê manchete. E aí já sai comentando, porque mexe com a sua emoção. Você vai lá e... Não. Calma. Tem um contexto aqui, ó. Por que ele acha que será o Al Ahly? Pelo desconhecimento que temos da equipe.
não querendo desrespeitar, óbvio. Só que o contexto não é importante, não é o contexto que vende, né? É a polêmica, é a frase de efeito. E aí aqui ele continua. Muitas pessoas já falaram que é uma equipe muito boa. De fato é, a maior equipe africana, tá sempre no Mundial, sabe jogar como poucos. Porém, vem com um técnico novo, com algumas peças, com alguns jogadores do Mundial, que o Palmeiras inclusive ganhou do Al-Ahly em 2022 e foi para a final com o Chelsea. Alguns jogadores que o Palmeiras já conhece, ou seja, enfrentou o Al-Ahly nos 2 Mundiais, né? Perdeu a disputa do 3º lugar em 2020, que foi disputado em 21. E aí aqui ele fala, mas todos os jogos serão difíceis. O Palmeiras é uma equipe muito difícil. O Inter Miami tem suas qualidades. E isso não é importante, isso passou batido. Ele não desrespeitou o Palmeiras, ele não esnobou o Palmeiras ao dizer que ele acredita ser o Al-Ahly por ser uma equipe que ele não conhece, que ele não acompanha, que ele tem um desconhecimento. Isso não passou nessas discussões que eu vi ontem nas redes sociais, vi hoje também. Enfim, cara, absurdo, assim. Absurdo a galera caindo na isca, mordendo a isca e saindo revoltado, dizendo que quem esse cara pensa que é pra falar do Palmeiras. Calma, gente. Pelo amor de Deus. Não falou nada disso. Nada disso. Eu entendo que hoje a nossa realidade aqui no futebol brasileiro, ela é muito mais próxima de times como o Al-Ahly, de times mexicanos, embora os últimos confrontos dos brasileiros contra mexicanos, os mexicanos tenham levado a melhor, como foi o Pachuca contra o Botafogo e como foi o Tigres contra o Palmeiras no próprio Mundial de 2020, eu acho que a nossa realidade é mais próxima da deles do que dos europeus. Embora, acredito que o Porto esteja numa prateleira abaixo da chamada Série A da Europa. O Porto não está nessa prateleira de City, de Real Madrid, de PSG, de Bayern de Munique, da própria Inter de Milão, do Barcelona, do Liverpool. Não tá, do Arsenal, não tá. O Porto tá abaixo, bem abaixo, na minha opinião. Esse Porto aí tá bem abaixo. Esse Porto aí, ele vem de uma reconstrução, um treinador novo, o Martin Anselmi, que era auxiliar do Miguel Ángel Ramírez, que eu gravei vídeo no antigo Futeboteco falando que o Palmeiras era amador de não contratar o Miguel Ramírez. Pois é, a gente dá opiniões que no futuro viram opiniões estapafúrdias, como essa que eu dei, do Miguel Ramírez, que sumiu e que aqui na América do Sul, aqui no Brasil, era condecorado como um grande treinador, como um cara que jogava pra frente, propunha um futebol bonito. Ele foi no Internacional, se eu não me engano, ficou um mês e meio, 2. Não deixou saudades no Inter. E hoje ele é o técnico do Porto, o auxiliar do Miguel Ramírez. Então, assim, vamos ter calma. Vamos ter calma que o time do Porto é bom. Tem um meio de campo muito bom. Tem um ataque rápido. Rodrigo Mora. O Samu é um atacante grande, difícil, artilheiro, faro de gol. O goleiro de Portugal, Diogo Costa, que pegou pênalti na final da Nations, que o Portugal foi campeão. Enfim, é um time bom. É um time europeu. Então o Palmeiras tem que, claro, entrar em campo concentrado, não subestimar e jogar a vera, jogar tudo, correr todo instante da partida, dar o máximo de si para vencer o Porto e para vencer o Al-Ahly também. E aí, contra o time do Messi, tem que chegar numa condição de, semi-garantido já no mata-mata. Ponto. Não quero decidir classificação contra Lionel Messi. Ah, Felipe, mas o Inter Miami é uma porcaria de time. Gente, time que tem Lionel Messi não é porcaria. Ponto. A gente tá falando do melhor jogador pós-Pelé. Talento, campo e bola, genialidade, Lionel Messi, pô. O maior que eu vi jogar, imagino que vocês também. A gente pode discutir com o Cristiano Ronaldo, que eu também adoro, sou fã. Mas, cara, depois do Pelé, de talento, de genialidade, de fazer o impossível, chama-se Lionel Messi. Esse cara vai jogar contra nós. Mesmo num time que não é o Barcelona, que ele brilhou, do Guardiola, que não é a seleção argentina, que ele foi campeão do mundo, é um time que tem o Suárez, por exemplo, do lado dele, que com um joelho destruiu aqui no futebol brasileiro. Então não dá pra subestimar. Não dá, é um grupo chato. É um grupo chato que o Palmeiras tem que
ter erro zero, e sobretudo nessa estreia. Tem ansiedade, tem questões que o Abel precisa definir ainda na equipe titular, tem os jogadores que são titulares e que vão chegar um pouco depois, devem chegar hoje, estou gravando na quarta-feira, dia 11, devem treinar amanhã, no dia 12, enfim, são algumas questões que o Abel vai ter que decidir. É uma estreia difícil, tem todo o peso de ansiedade da estreia, enfim. Não podemos subestimar, mas essa declaração do Eustáquio eu vi como normal. Mas como a gente sabe como funciona o jornalismo, como funcionam as redes sociais, a gente vive na era da atenção, as pessoas têm que roubar a atenção, tá todo mundo competindo pela sua atenção, eu inclusive estou aqui fazendo isso. Enfim, são essas questões, eu vi como absolutamente normal a fala do Stephen Eustáquio, o volante médio aí da equipe do Porto. E o Maurício, ele falou um ponto, o Maurício deu entrevista hoje lá em Greensboro, no CT, ali na Universidade da Carolina do Norte, onde o Palmeiras faz a preparação. O Maurício deu uma entrevista ali, aquela entrevista, sabe, água com açúcar. Mas a primeira resposta dele eu achei interessante, e aí eu vou colocar aqui pra gente ouvir e vou comentar rapidamente pro vídeo não ficar tão longo pra vocês. Vamos ouvir aqui o nosso meia que eu inclusive acho que deve começar jogando. Eu acredito, o Abel eu não sei. Eu acho que isso pode ser benéfico pelo fato... Aqui ele tá falando, só pra contextualizar, sobre a questão dos europeus chegarem no fim de temporada, se isso pode ser um fator determinante para os sul-americanos levarem algum tipo de vantagem. Vamos ver aqui. De você estar no meio de temporada ainda, né, no final da temporada, você já está bem desgastado dependendo do calendário, então acho que isso pode ser um fator positivo para as equipes brasileiras. Esse ponto é importante, porque eu tô vendo muita gente com razão, e eu me incluo nisso. Os europeus, obviamente, são os favoritos para essa competição. Mas eles estão recebendo uma puta grana da FIFA para levar a sério. Nós somos vira-latas, balizamos a nossa importância para o campeonato de acordo com o que eles acham importantes. Se os europeus não ligarem, o campeonato não vai pegar. Mano, dane-se. Tem essa questão de fim de temporada. Jogadores da Europa odeiam jogar jogos a mais, odeiam ter um calendário maior. O Rodri, quando eu tava jogando, eu lembro que ia aumentar 2 ou 3 datas no calendário do Manchester City, ele deu declaração metendo pau. Imagina se jogasse aqui no futebol brasileiro, que a gente tem os estaduais, que agora parece que serão diminuídos em algumas datas. Imagina, os caras aqui no Brasil é quarta e domingo, irmão, sem choro. O Abel bate todo dia nisso, alguns outros técnicos também, Felipe Luiz, Rogério Ceni, enfim, todo mundo, Dorival, todo mundo reclama do calendário aqui no futebol brasileiro. E lá na Europa isso cara, aumentou 2 datas, os caras surtam. Esse Mundial tá no meio das férias dos jogadores. A temporada europeia das principais ligas acabou ali em meados de maio, quase no final de maio. Teve a final da Champions, que eu acho que, por isso que eu acredito que o PSG é o grande favorito para essa competição, porque vem embalado, perdeu ali o Dembélé, que era uma peça importante no ataque, mas tem um grupo coeso, uma molecada muito boa de bola, que vai dar muito trabalho muito forte do Luiz Henrique. O PSG quer internacionalizar cada vez mais a sua marca, então vai levar a sério esse torneio e pode cruzar com a gente já nas oitavas de final. Então esse ponto que o Maurício levantou deles chegarem em fim de temporada, fora uma questão importante, que é o calor nos Estados Unidos, eu acho que a gente pode ver alguma zebra, alguma surpresa, algum grande europeu cambaleando ali e caindo. Enfim, é uma esperança que eu tenho. Eu imagino que um dos únicos fatores que a gente pode levar em consideração dos times brasileiros e sul-americanos é justamente esse. Nós estamos fisicamente melhores do que eles. Eles chegam mais desgastados, ponto. Os caras queriam estar nas Maldivas, queriam estar viajando com a família, vão ter que ir para os Estados Unidos, onde costumeiramente eles vão para fazer pré-temporada, eles vão ter que ir para jogar a Vera. Afinal de contas, a FIFA vai despejar milhões na conta desses clubes grandes europeus para jogar nesse torneio. Foi esse o grande fator de convencimento.
Então, fica essa expectativa no ar. Essa resposta do Maurício, para mim, foi a principal logo no início da coletiva dele. O resto ali foi só falando sobre a preparação, enfim, aquele lenga-lenga todo. Mas, de fato, a gente vai ver o Palmeiras começando, de fato, sua preparação quando chegarem todos os jogadores, o Abel tiver o elenco completo ali para poder trabalhar e estruturar a equipe e preparar da melhor forma para domingo. É isso. Se você está vendo esse vídeo antes das 7 da noite da quinta-feira, estarei lá no canal do Paulo Massini, às 7h30 da noite, para falar mais sobre essa expectativa do Verdão, para divulgar também aqui o meu trabalho nesse novo canal. Quem quiser me acompanhar, acompanha lá no Instagram, Felipe Futeboteco, e também no Futeboteco aqui no YouTube. Seguimos com o trabalho por lá. E é isso. Falando de Palmeiras para vocês. Eu sei, vocês estão ansiosos, eu também tô. Já tá começando a bater aquela ansiedade forte. Afinal de contas, agora só se fala em Super Mundial. Vai ser assim o mês inteiro. Então eu tô pensando em trazer conteúdos para vocês aqui. Inclusive fazer lives pós-jogo. Comentem aí o que vocês acham dessa possibilidade. Pensar em chamar alguns amigos para participar comigo. Enfim. Vamos nessa, falar do Palmeiras, porque quem sabe não acontece um milagre. Sonhar é de graça ainda, não paga imposto, né? Então é isso, rapaziada. Qualquer momento a gente volta para falar mais do Verdão e trazer mais informações, mais comentários, mais opiniões. Tamo junto, comenta aí, se inscreve, deixa o like, compartilha o canal com os amigos. E é isso. Avante palestra sempre. Tchau!